Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste segundo trimestre de 2022, lição dos adultos, que está tratando sobre o Sermão do Monte. Se você quer aprender sobre o Sermão do Monte, você deve acompanhar esta revista e acompanhar os comentários que nós estamos fazendo diariamente com base na leitura diária da revista. E esse trimestre, falando sobre o Sermão do Monte, ele vem trazer para nós, ou revelar para nós, os valores do reino de Deus. Eu digo revelar porque estão na Bíblia, e a Bíblia é a revelação de Deus. Só que nós às vezes não lemos a Bíblia, nós achamos que lemos, somos cristãos. Agora se perguntar, e eu deixo essa pergunta no ar logo no início, você já leu a Bíblia? Você lê frequentemente a Bíblia? Você segue sua vida pautada pela Bíblia? Você se orienta pela Bíblia? Ou a leitura da Bíblia é aquela quando vai para a igreja e lá alguém faz uma leitura qualquer e você acompanha? A Bíblia deve ser meditada todos os dias. Eu estou batendo na revista, mas aqui está a Bíblia. A Bíblia deve ser meditada todos os dias, todos os dias. Como diz lá no Antigo Testamento, assentando-te, levantando-te, deitando-te em volta da mesa pelo caminho. Você deve estudar e você deve passar para os seus filhos. Se nós passássemos para os nossos filhos, para a nossa família, o conhecimento bíblico, certamente nós teríamos menos problema. Mas os nossos filhos aprendem rap, nossos filhos aprendem algumas danças que estão por aí, aprendem algumas questões filosóficas, aprendem algumas questões sociológicas, mas não aprendem a Bíblia. Que isso fique para nós como ensinamento, como orientação, como despertamento. E tratando dos valores do reino de Deus, o Sermão do Monte vem nos mostrar que alguns pontos nós agimos fora daquilo que está estabelecido por Jesus para quem vai morar no reino de Deus, morar no reino dos céus. O subtema do trimestre fala da relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Você precisa saber por que Jesus, no início do seu ministério, Mateus 5, 6 e 7, trouxe o Sermão do Monte. Por que ele trouxe? É porque ele queria introduzir os princípios do reino de Deus. E a igreja deve saber disso. Nós já explicamos em outros momentos o porquê disso também dizer respeito à igreja. Nós já estamos diante da lição de número 9 e começamos a semana passada a falar sobre ser verdadeiros. E o ser verdadeiro envolve três coisas: a esmola, ou a oferta, a ajuda, a oração e o jejum. O ser verdadeiro envolve as três coisas. Temos uma live aí no YouTube que fala sobre três coisas que devem ser feitas secretamente. Assista essa live, assista esse comentário nosso. E nós na lição de número 9, programada para 29 de maio de 2022, haveremos de falar sobre orando e jejuando como Jesus ensinou. Orando e jejuando como Jesus ensinou. Por quê? Porque às vezes a gente ora e a gente jejua de forma que Jesus não ensinou. Eu recordo de uma oração que teve, me parece que no Congresso Nacional, quando alguém estava recebendo uma propina. A pessoa recebia a propina, aí reuniram-se o que estava entregando a propina, um que estava lá como testemunha e o outro que estava recebendo. Aí o que estava recebendo a propina, levantou as mãos e disse: Deus, botou a mão sobre todo mundo, Deus abençoe fulano tal, tu sabes o coração dele. Essa oração não é uma oração que Jesus ensinou. Eu já vi alguém orando dizendo: Deus, mata! Essa oração também não é uma oração que Jesus ensinou. Existe a chamada oração contrária, não está na Bíblia, mas alguns fazem oração contrária, como se fosse a macumba, Alguém faz uma macumba contra aí, etc. E algumas pessoas têm agido desta maneira, quando esta oração nunca será ouvida, ela não passará do telhado. Existe aquela oração que a pessoa faz tendo problema em casa com a esposa. Esta oração também não passa do telhado. A Bíblia diz: para que não sejam impedidas as nossas orações. Então o negócio tem que estar de acordo. E aí vem a questão: para que serve a oração? E antes de nós entrarmos na leitura diária de hoje, que está em 3 textos da Bíblia, nós precisamos dizer para os irmãos que oração é um diálogo. A oração é um diálogo. É onde você vai conversar com Deus. Então se imagine chegando diante dele. Não é simplesmente um ritual. Tem até aquela oração sinusite,
Vocês já ouviram aquela fala sobre oração sinusite, que a pessoa entra na igreja, dobra o joelho e faz assim no nariz, aí levanta? Então, aquela é a oração sinusite. O que foi que ele disse? Nada. O que foi ouvido? Nada. O que é que foi pedido? Nada. É somente uma oração. A pessoa chegou, fez aquele movimento e pronto, já está pronto para participar do culto. Ou seja, é um ritualismo, é uma oração não, é um ritualismo. E não é desses ritualismos que existe a cristandade, existe a ortodoxia. Você tem que saber o que você está fazendo. Paulo chama de um culto racional. Você não fez nada, sacrifício de tolo. Você arrumou tal roupa nova ou tal perfume, etc. Foi para a igreja, perto ou distante, gastou combustível, aquela coisa toda. Chegou lá e em vez de falar com o dono da festa, um exemplo, o senhor da igreja, parar ali, dobrar o joelho, conversar com ele, Deus, meu senhor, tal. Não, a pessoa fala oração sinusite, senta. Aí agora vai ouvir alguém cantar, amém, aleluia, não é assim. Então Jesus nos ensinou a orar de forma que nós não pequemos. Nós não pequemos. Há alguns que acham que a oração só vale se durar 1 hora, porque Jesus disse, nem 1 hora podereis velar comigo, mas há casos e casos. Nós temos oração que durou 3 dias no ventre do peixe, e temos oração que durou um instante. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi uma oração, estava falando com Deus. E a resposta foi imediata. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós precisamos quebrar alguns paradigmas e entender para que serve a oração. Tranquilo? Na leitura diária de hoje, terça-feira, leremos em Salmos 45. Aqui eu acho que tem um erro de grafia, aqui, um erro de escrita. Me parece que são os versos 1 e 8. Depois você olha na sua revista, que tem um ponto, era para ter uma vírgula, mas tem um ponto. Tudo bem, Salmos 45, 1 e 8. Vamos ler o texto, vamos ver o que ele diz. Mateus 14, no verso 33, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 33. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. São essas 3 leituras que nós faremos. E a epígrafe da leitura é a oração em forma de verdadeira adoração. Verdadeira adoração, porque nós começamos a semana passada estudar sobre o ser verdadeiro. Ontem nós lemos sobre a oração como forma de verdadeira confissão. Oração como forma de verdadeira confissão. Não é você confessar o pecado dos outros, é confessar o seu mesmo. Alguns aí estão orando e fazendo confissão de pecado geracional, territorial, estão pedindo perdão pelos outros, mas a gente acaba de perceber que não tem base bíblica. Então, a gente deixa sem dizer nada para não perder o amigo, mas não faça isso não, que não tem base não, tá bom? Então, peça oração por você, e algumas situações do Antigo Testamento, de repente só serviu para o Antigo Testamento. Vamos lá. Então, nós leremos sobre a oração em forma de verdadeira adoração. Adorar. E antes de ler, eu quero explicar a diferença entre adoração e louvor, para você entender. O louvor é pelo que alguém faz. Você louva alguém por uma obra que ele fez, você louva alguém por um ato que ele fez. A pessoa foi um herói, salvou a pessoa do fogo, salvou a pessoa da água, tá? E aí quando você bate palmas, você está louvando aquela pessoa por um ato que ele fez. Agora, adorar é pelo que a pessoa é. Então a gente adora a Deus pelo que Deus é. A gente louva a Deus pelo que Deus faz. O ato de adorar é quando você entra na presença de Deus e você, diante de qualquer coisa, ou inicialmente, você reconhece quem Ele é. Não precisa do formalismo que muita gente inventa por aí. E no Sermão do Monte nós temos o modelo de oração, já explicamos ontem por que é modelo, onde você diz, Pai nosso que estais nos céus. Você está reconhecendo, Deus é Pai e Deus está nos céus. Santificado seja o vosso nome, quer dizer, teu nome é santo. Venha a nós o teu reino, o reino é dele, virá a nós. Está falando aí do milênio. E assim por diante, aí você reconhece, porque teu é o reino, teu é a glória, o poder, você reconhece quem Deus é. Isto é adoração. Agora, se Deus fez um ato, Deus curou alguém, ressuscitou alguém, fez um milagre na tua vida, aí agora vem o louvor pelo ato que ele fez. Então hoje trataremos da verdadeira adoração. Tranquilo? Vamos então à leitura do Salmo 45 na versão ou tradução Revista Almeida Corrigida, fazendo uso da Bíblia do Culto. Vamos lá. Salmos 45 no verso 1 e 8. Eu acho particularmente que o comentarista errou nos versículos.
Mas como eu não encontrei um outro versículo aqui semelhante, eu não vou indicar qual seria o versículo correto, o verso correto, né? Apesar que a epígrafe fala descrição profética da união entre Cristo e sua igreja. A união entre Cristo e a igreja, mas não está falando de uma adoração. Vamos lá, o verso 1 do Salmo 45. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Não tem a ver com adoração a Deus. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Vou ler o 8. Todos os teus vestidos cheiram a mirra, a aloés e a acácia. Desde os palácios de marfim te alegram, de onde te alegram. Não vi tratando de adoração. Talvez poderia ser o verso 18, mas não tem, porque só tem até o verso 17. Então, não vou fazer comentário sobre este ponto, sobre esses versículos, porque eles não estão ligados. A meu ver, se você achar que está ligado, me auxilie aí, me ajude, deixa até um comentário aí no final. Mas vamos ler em Mateus capítulo 14, Mateus 14 no verso 33, diz assim, o versículo 33 de Mateus 14. Então aproximaram-se os que estavam no barco. Pronto, nós já temos aquela situação posterior à primeira multiplicação dos pães, que inclusive está vindo uma live aí. O título da live é Parece Hollywood, mas é coração endurecido. Nós vamos fazer uma live sobre este ponto aí. Parece Hollywood, o acontecimento, o mar, etc. Um fantasma andando por cima da água. Pô, parece Hollywood, mas é coração endurecido. Nós vamos falar sobre isso. E eles estão no meio do mar. E diz assim o restante do versículo, e adoraram-no. Vou ler de novo. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, depois que ele entrou no barco, dizendo, és, olha a adoração, verdadeiramente o Filho de Deus. Nós fizemos sábado passado uma outra live aí, eu e o presbítero Maciel, falando sobre 3 confirmações de que Jesus era o Filho de Deus. Naquele momento de que o véu do templo é rasgado em 2 de alto a baixo, está no YouTube, assista aí se você puder. Então eles adoraram, ó, tu és. Poderiam louvá-lo por ter apaziguado as águas, mas eles adoraram, ó, tu és o Filho de Deus. Vamos para Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 11. E eu gosto muito do texto de Apocalipse, porque até o capítulo 3 trata dos dias atuais. 1, 2, 3 de Apocalipse trata dos dias da igreja, terminando com Laodiceia e Filadélfia. No capítulo 4 de Apocalipse já é as coisas que ocorrerão posteriores ao arrebatamento da igreja. Nós não vamos falar de escatologia, mas no versículo 11 diz assim, para que nós possamos dar ênfase ao que nós estamos falando sobre a adoração, a verdadeira adoração. Digno és, Senhor, olha que coisa linda, digno és, Senhor, de receber a glória, de receber a honra, de receber o poder, porque tu criastes todas as coisas. Olha que declaração maravilhosa. Ninguém há igual a Jesus para que receba a honra. Ninguém há igual a Jesus, e esse Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo, para que receba o poder, e todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ninguém há igual a Jesus que tivesse criado todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o sustentáculo de todas as coisas. E está escrito lá em Gênesis, façamos, esse Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Deus ali em mais de 2 pessoas, no mínimo 3, Elohim. Façamos nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é muito lindo. Então, porque tu criaste todas as coisas, tu és digno porque criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Isto implica em dizer que é no momento da oração que você reconhece quem Deus é. Já viu aquelas honras de Estado que são prestadas a um ministro ou um representante de um estado quando vem no país? Toda aquela honra, aí ele recebe presentes, aí recebe honrarias e não sei o que, e os representantes lembram dos feitos que ele fez, tal. Nós em oração, quando iniciamos a oração, nós devemos em primeira mão lembrar de adorarmos a Deus.
Eu aprendi, quando era jovem, na igreja, sobre como orar, que no momento em que você entra para a oração, a primeira coisa que você faz é adorar a Deus, reconhecer quem Deus é. Você está dando o cartão de visita, Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai eterno, e aí você leva, exalta as qualidades naturais de Deus, para no ato seguinte você reconhecer quem você é. Nós vamos falar aqui futuramente, nas próximas leituras, mas depois de você passar um período reconhecendo quem Deus é, aí busque na sua mente quem é Deus para você. Foi Ele que abriu o mar? Busque na sua mente. Foi Ele quem te deu saúde? Eu, por exemplo, quase morri pelo Covid-19. Foi Deus que me ressuscitou, a mim, o pastor aqui da nossa igreja, o pastor Divan, inclusive nós ficamos internados na mesma época. Nós temos na nossa cidade um dos vereadores que andou muito ruim. Hoje nós estamos orando pela vida do irmão Valteni, lá em Barreiras, que está na UTI. Deus vai recuperar Valteni. Deus vai recuperar Valteni. Deus vai dar saúde aí para que ele possa contar o milagre e adorar a Deus pelo que Deus é. Todos os milagres que eu vi Deus fazer na minha vida, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, porque Ele pode fazer todas as coisas. Me tirar de onde me tirou e me colocar aqui. Não estou falando do ato de Deus, estou falando porque Ele é. Em outro momento a gente fala do louvor. Então você entra em oração reconhecendo quem Deus é. Veja quanto tempo você consegue passar orando a Deus, reconhecendo quem Ele é. No segundo passo, sabe o que você faz? Você reconhece quem você é. Depois que você reconhecer quem Deus é, você reconhece quem você é. E aí eu pergunto, quem você é? Coloque lá diante de Deus. Por isso você deve entrar no seu quarto e orar a teu Pai que te vê em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te ouvirá. Sabe por quê? Porque nós não somos nada. As nossas mazelas nos envergonham. O grande apóstolo Paulo disse que o bem que ele queria fazer não fazia, mas o mal era o que ele fazia. E eu? E você? Será que nós não nos envergonhamos dos nossos atos? Então você vai para o seu quarto e você reconhece a Deus em segundo lugar quem você é. Aí na sequência você vai agora pedir em prol de outros. Peça em prol dos outros primeiro. Olha como é difícil, né? Primeiro você pede pelos outros. Pega os outros aí, busca fulano, ciclano. De vez em quando eu estou orando aí, lembro. Deus abençoe o pastor Antônio Raimundo, pastor Antônio Raimundo, irmã Preta, etc. Marcos, meninos. Aí começa lá, pastor Itamar lá na África. Aí lembro do missionário Joelton. Aí eu vou orando por aqueles que estão no campo missionário, aqueles que estão trabalhando. Irmão José Farias. E aí eu vou lembrando, vou orando. E lembro de Jairo que está lá em Roda Velha de Baixo. E aí vou orando, vou lembrando do irmão que está passando por uma dificuldade. Veja quanto tempo você consegue só para fazer isso. Lembre da sua família. Ore pelo irmão, ore por aquele que não gosta de você. Ore por quem te persegue. Aí por último, né, se você ainda tiver tempo, porque aí com certeza já tomou muito tempo, você vai pegar o que é teu e vai pedir a Deus. Tem uma coisa que eu esqueci aqui, eu pulei aqui. Primeiro você adora a Deus, segundo você reconhece quem você é, terceiro você agradece a Deus pelo que você fez, ou pelo que Deus te deu. Você agradece a Deus pelo que Deus te deu, é o louvor. Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado por aquele outro, obrigado por aquele outro, obrigado por aquele outro. Aí quarto, você ora pelos outros e em quinto você ora por você mesmo. Adora a Deus, reconhece todos os teus pecados, pede perdão por eles, agradece a Deus pelo que Deus fez. Quarto lugar, você coloca ora pelos outros, em quinto lugar você pede por você. Numa circunstância dessa que começa, como na leitura de hoje, por adorar a Deus, você vai conseguir passar um bom tempo em oração, concentrado, ouvindo o Senhor. Eu gosto de orar ouvindo música. Eu boto uma música bem baixinha, bem suave, porque qualquer outro barulho não vai chamar a minha atenção. E gosto de orar quietinho no meu lugar, só eu ali balbuciando com Deus. Alguns até dizem, rapaz, eu não vi Cláudio Noé, porque às vezes não tem tempo de sair daqui para ir orar lá na igreja. Mas quem me acompanha sabe que a gente passa o dia todo em oração. Eu sei que você gostou desse vídeo e o desfecho dele vai ser sábado, sexta e sábado, porque nós estamos aqui falando sobre a oração em forma de verdadeira adoração. Aí amanhã falaremos sobre a oração em forma de verdadeiras ações de graças. Tá vendo aí? Está na sequência do que nós estamos dizendo. E você assim vai aprender mais um pouco. Deus te abençoe e eu te peço que se inscreva no nosso canal. Compartilha esse conteúdo, manda para alguém aí, gente, evangeliza. Vamos ensinar alguém a orar. Pastor, ensina os teus obreiros a orar. Olha aí que coisa interessante.
Ô irmão, ensina o irmão do lado a orar, às vezes é novo convertido. Tá? Se inscreve no canal, compartilha, comenta aí, diz, ó irmão Cláudio, você errou, comenta aí. Vamos crescer todos na graça, juntos. Fiquem todos na paz do Senhor e aguardo vocês na Escola Bíblica Dominical. Até mais. Ore por mim, viu?